Ser chamado de rei tem consequências que Pelé nunca imaginou. Existe um preço a ser pago por carregar um título tão grande. E chegou o dia em que Pelé teve que pagar esse preço. Ele foi convocado para o julgamento mais importante de sua vida, onde teve que responder por cada gol, cada jogada, cada momento em que se proclamou o melhor do mundo. Os juízes não eram humanos comuns. Eram as próprias lendas do futebol, aqueles que vieram antes dele e aqueles que viriam depois. Maradona, Cruyff, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo, todos estavam lá para determinar se Pelé realmente merecia o título de maior jogador de todos os tempos. E o veredito não era apenas sobre glória terrestre. Era sobre imortalidade eterna. Era uma noite de dezembro de 2022 quando Pelé estava em seu quarto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele sabia que seus dias na Terra estavam contados. Os médicos faziam o possível, mas seu corpo de 82 anos estava cansado de uma vida inteira dedicada ao futebol. Às 3 horas da manhã, quando o hospital estava silencioso e apenas o bip dos aparelhos ecoava no corredor, algo extraordinário aconteceu. Uma luz dourada começou a emanar das paredes do quarto. Não era a luz fria dos equipamentos médicos. Era algo quente, acolhedor, que trazia uma sensação de paz que Pelé não sentia há muito tempo. A luz se intensificou até que todo o quarto foi tomado por uma luminosidade suave. Quando a claridade diminuiu, Pelé não estava mais no hospital. Estava em pé, sem dor, sem cansaço, em um lugar que desafiava toda a lógica. Era um estádio, mas não como qualquer estádio que ele já havia visto. As arquibancadas se estendiam infinitamente para cima, perdendo-se em nuvens douradas. O gramado era de um verde impossível, perfeitamente cortado, com linhas brancas que brilhavam como se fossem feitas de luz pura. No centro do campo, havia uma mesa circular imponente, rodeada por cadeiras que pareciam tronos. Pelé olhou para baixo e viu que não estava mais usando o pijama do hospital. Vestia a camisa 10 da seleção brasileira, mas era uma versão que ele nunca havia visto. O tecido parecia ser feito de ouro líquido, e o número 10 em suas costas irradiava uma luz suave. Bem-vindo, Edson Arantes do Nascimento, disse uma voz familiar atrás dele. Pelé se virou e seu coração quase parou. Era Garrincha, mas não o Garrincha que ele conheceu em vida. Era uma versão etérea, luminosa, com os olhos brilhando de uma sabedoria que transcendia a existência terrestre. Mané, murmurou Pelé, usando o apelido carinhoso de seu antigo companheiro de seleção. Sim, meu rei. Mas aqui, eu não sou apenas o Mané que você conheceu. Eu sou parte do Conselho dos Imortais. E chegou sua hora de se apresentar ao tribunal. Garrincha apontou para a mesa no centro do campo. Ao redor dela, figuras começaram a se materializar. Pelé reconheceu cada uma delas, mesmo aquelas que havia conhecido apenas através de livros e documentários. Johan Cruyff estava sentado à direita da mesa, seus cabelos loiros brilhando como ouro. Franz Beckenbauer ocupava outra cadeira, com a mesma elegância que demonstrava quando era o Kaiser do futebol alemão. Ferenc Puskás estava lá, representando as lendas húngaras. Alfredo Di Stéfano, o argentino que brilhou no Real Madrid, observava Pelé com interesse. Mas o que mais chamou a atenção de Pelé foram as figuras que ele não esperava ver. Lionel Messi estava presente, mas com uma aparência diferente da que tinha na Terra. Cristiano Ronaldo também estava lá, irradiando a mesma confiança de sempre, mas com uma aura de sabedoria ancestral. Como vocês podem estar aqui? Perguntou Pelé. Vocês ainda estão vivos. Tempo é uma ilusão aqui, respondeu Cruyff com sua voz característica. Nós existimos em todas as dimensões simultaneamente. Messi e Cristiano estão aqui representando o futuro do futebol, assim como você representa seu presente e eu represento o passado. No centro da mesa, uma figura se levantou. Era Diego Armando Maradona, mas não era o Maradona rebelde e controverso que o mundo conhecia. Era uma versão majestosa, com uma presença que comandava respeito absoluto. Pelé, disse Maradona, sua voz ecoando pelo estádio infinito, você foi convocado ao Tribunal dos Imortais porque chegou o momento de determinar seu destino eterno. Você viveu sua vida terrestre proclamando-se o rei do futebol. Agora, deve provar se merece esse título na eternidade. Pelé caminhou em direção à mesa, cada passo ecoando como trovão no gramado sagrado. Quando chegou perto, viu que havia uma cadeira vazia esperando por ele. Era dourada, com o brasão da CBD e os símbolos de todos os clubes pelos quais havia jogado. Sente-se, rei, disse Beckenbauer. Mas lembre-se, aqui, títulos terrestres não significam nada. Aqui,
Você deve provar seu valor através de seus atos, suas escolhas e o impacto que teve na alma do futebol. Pelé se sentou e imediatamente sentiu o peso da responsabilidade. Ao redor da mesa, as lendas do futebol o observavam com olhares que pareciam penetrar em sua alma. Primeira pergunta, começou Di Stéfano. Você se proclamou o maior jogador de todos os tempos. Mas me diga, quantas vezes você colocou suas conquistas pessoais acima do bem do futebol? A pergunta atingiu Pelé como um raio. Ele lembrou de momentos em sua carreira em que sua ego falou mais alto que sua humildade. Momentos em que disputou com outros jogadores sobre quem era o melhor, criando divisões desnecessárias no mundo do futebol. Eu cometi erros, admitiu Pelé. Houve momentos em que meu orgulho falou mais alto. Momentos em que poderia ter sido mais generoso com outros grandes jogadores. Essa é sua primeira lição de humildade, disse Puskás. Um verdadeiro rei não precisa proclamar constantemente sua realeza. Ela é reconhecida naturalmente. Messi se inclinou para a frente. Pelé, você inspirou gerações de jogadores, incluindo a mim. Mas também criou uma pressão impossível sobre jovens talentos. Quantos garotos abandonaram o futebol porque não conseguiam ser o novo Pelé? A observação de Messi foi como uma punhalada no coração de Pelé. Ele nunca havia pensado nas consequências negativas de sua fama. Enquanto os jovens se frustraram tentando alcançar um padrão impossível. Eu não sabia, murmurou Pelé. Eu só queria inspirar. As intenções importam, disse Cristiano Ronaldo, mas as consequências também. Como reis do futebol, carregamos a responsabilidade por cada jovem que toca uma bola sonhando em ser como nós. Cruyff gesticulou, de repente, o ar ao redor da mesa se encheu de imagens holográficas. Eram cenas da carreira de Pelé, seus gols mais belos, suas jogadas mais geniais, seus momentos de pura magia. Mas não podemos ignorar o bem que você fez, disse Cruyff. Você levou o futebol brasileiro ao mundo. Você provou que um garoto pobre de Bauru poderia conquistar qualquer coisa. Você deu esperança a milhões de pessoas. As imagens mudaram, mostrando agora crianças ao redor do mundo jogando futebol, usando camisas com o número 10, tentando imitar os dribles de Pelé. Mostravam como o futebol se tornou verdadeiramente global durante os anos de glória de Pelé. Sua maior conquista, continuou Cruyff, não foram os 1000 gols ou os 3 títulos mundiais. Foi transformar o futebol em uma linguagem universal de esperança e alegria. Garrincha, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Pelé, você lembra do que eu te disse quando jogávamos juntos? Que futebol é alegria, não obrigação. Pelé sorriu, lembrando-se das palavras de seu amigo. Lembro, mané. Você sempre dizia que a gente jogava futebol para fazer as pessoas felizes. E você nunca esqueceu isso, disse Garrincha. Mesmo nos momentos mais difíceis, você sempre trouxe alegria ao jogo. Essa é sua verdadeira coroa de rei. Maradona se levantou novamente. Chegou a hora da pergunta final, Pelé. Se você pudesse voltar no tempo e mudar uma coisa em sua carreira, o que seria? Pelé pensou por longos momentos. Poderia dizer que gostaria de ter jogado na Europa mais cedo. Poderia falar sobre títulos que não conquistou ou jogos que não ganhou. Mas quando olhou ao redor da mesa e viu todas aquelas lendas, compreendeu qual era a resposta certa. Eu gostaria de ter sido mais generoso em reconhecer a grandeza de outros jogadores, disse Pelé. Gostaria de ter usado minha influência para unir o futebol, não para criar divisões sobre quem era o melhor. O silêncio tomou conta do estádio. As lendas se entreolharam, comunicando-se através de olhares que transcendiam palavras. Finalmente, Beckenbauer se pronunciou. Pelé, você acabou de dar a resposta de um verdadeiro rei. Humildade é a maior virtude da realeza. Di Stéfano assentiu. Você entendeu que ser o maior não significa diminuir os outros, mas elevá-los junto com você. Messi sorriu. Você abriu os caminhos que nós seguimos. Sem você, talvez nem eu nem Cristiano teríamos chegado onde chegamos. Cristiano concordou. Você não é apenas o rei do futebol. Você é o primeiro de uma dinastia de reis. Puskás bateu na mesa 3 vezes, e o som ecoou como sinos celestiais. O tribunal dos imortais chegou a uma decisão unânime. Cruyff se levantou. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, você é declarado digno do título de rei do futebol para toda a eternidade. Mais que isso, acrescentou Maradona, você é nomeado guardião da alegria do futebol. Sua missão será garantir que o futebol nunca perca sua essência de diversão e união.
Garrincha caminhou até Pelé e colocou uma coroa dourada em sua cabeça. Não era uma coroa física, mas algo que emanava luz pura e se integrava à essência de Pelé. Com essa coroa, disse Garrincha, você se torna eternamente responsável por proteger a alma do futebol. Onde quer que o jogo seja jogado com amor e alegria, você estará presente. Pelé sentiu uma energia incrível correndo por todo o seu ser. Era como se todas as emoções que ele havia proporcionado através do futebol estivessem retornando para ele multiplicadas por milhões. E agora? Perguntou Pelé. Agora você escolhe, disse Cruyff. Pode retornar à Terra para viver seus últimos dias como um mortal comum, ou pode aceitar sua imortalidade e começar sua missão eterna. Pelé olhou para cada uma das lendas ao redor da mesa. Viu a sabedoria em seus olhares, a paz em suas expressões. Compreendeu que eles haviam encontrado algo maior que a glória terrestre, haviam encontrado o propósito eterno. Minha vida sempre foi sobre futebol, disse Pelé. Se posso continuar servindo ao jogo que amo, então aceito minha imortalidade. As lendas se levantaram em uníssono e aplaudiram. O som ecoou pelo estádio infinito como música celestial. Bem-vindo à eternidade, Rei Pelé, disse Maradona. Sua verdadeira jornada está apenas começando. O estádio começou a se transformar. As arquibancadas se encheram de milhões de pessoas de todas as épocas que haviam amado o futebol. Crianças que sonharam em ser jogadores, adultos que encontraram alegria assistindo uma partida, idosos que carregavam memórias douradas do jogo. Pelé compreendeu que esse era seu verdadeiro legado. Não os recordes ou os troféus, mas as emoções que havia despertado, a alegria que havia compartilhado, a esperança que havia plantado em corações ao redor do mundo. Quando a luz dourada finalmente envolveu tudo, Pelé não estava mais no estádio celestial. Estava de volta ao hospital, mas algo havia mudado. Seu corpo físico estava em paz, mas sua essência havia transcendido. Naquela madrugada, enquanto o mundo dormia, Pelé iniciou sua missão eterna. Em cada campo de várzea onde crianças chutavam uma bola de meia, em cada estádio onde torcedores cantavam com paixão, em cada momento em que alguém sentia alegria através do futebol, lá estava Pelé. O rei do futebol havia encontrado seu reino verdadeiro, o coração de todos aqueles que amam o jogo. E nesse reino infinito, onde a bola nunca para de rolar e a alegria nunca termina, Pelé reina para sempre. Sua coroação terrestre havia terminado, mas sua dinastia eterna estava apenas começando. E em algum lugar, em um estádio que existe além do tempo e do espaço, as lendas do futebol continuam a se reunir, protegendo o jogo que todos amamos, sob a liderança eterna do seu rei imortal. O menino de Bauru que um dia sonhou em ser jogador de futebol havia se tornado algo muito maior. Havia se tornado a própria essência da alegria que o futebol traz ao mundo. E essa alegria, como todas as coisas verdadeiramente belas, é eterna.